Olá, boa noite para você. Bem-vindo a mais um programa Conversa com a Fonte. Todas as semanas nós discutimos aqui assuntos de interesse dos curitibanos. E o tema desta semana é a internet. Uma tecnologia relativamente nova que surgiu aqui no Brasil mais ou menos no final da década de 90, mas que hoje certamente é muito difícil viver sem ela. Para falar sobre internet, sobre crimes de internet, sobre a evolução, sobre como você deve se proteger, nós convidamos o advogado especialista em crimes contra a internet, Fernando Pérez. Está aqui também o empresário e consultor de internet, Eduardo Guide Manuel. E a jornalista, editora de tecnologia do jornal Gazeta do Povo, Cíntia Scheffer. Antes da gente começar a discutir internet, a gente vai falar de um problema que ela normalmente traz para a gente. São os crimes da internet. A gente vai ver uma reportagem que a Lumasa produziu. Vamos ver. Você está conversando com amigos pela internet e, de repente, pisca a mensagem de alguém conhecido. A pessoa diz que você foi vigiado pela câmera do computador por um pirata da internet, que gravou imagens íntimas suas e que pretende divulgá-las na rede. Assim começa um golpe que já fez várias vítimas aqui no Paraná, principalmente mulheres. E a gente nunca pode ter certeza de quem está atrás de uma tela de um computador, né? Essa estudante não quer mostrar o rosto. Ela teve as senhas de e-mail e de redes sociais roubadas por um homem no início do ano. Ele começou a usá-las para conversar com amigas da estudante e fazer chantagem. Eu fui como se fosse uma ponte para ele conseguir fazer as coisas que ele queria. Uma das pessoas da rede de contatos da estudante caiu no golpe. Se fazendo passar pela amiga, o bandido diz que a moça foi filmada no quarto se trocando e que o vídeo vai ser colocado na rede. A gravação não existe, mas a adolescente acredita na história por achar que é uma amiga falando. O bandido diz para a menina conversar pela internet com quem teria feito a gravação e dá o endereço de e-mail. Faça tudo o que ele pedir, não conte nada a ninguém, aconselha o golpista que finge ser a amiga. O bandido também fornece o e-mail de um suposto amigo hacker que poderia ajudá-la. É outro endereço do golpista? Usando as 3 identidades, ele vai manipulando a vítima e com as informações que encontra disponíveis nas redes sociais, faz ameaças para conseguir o que quer. Nesse caso, que a moça fique nua diante da câmera. Ele descobria nome dos pais, nome da mãe, endereço, telefone, universidade em que estuda, sala em que estuda e fazia ameaça, chantagem emocional pesadíssima para conseguir tirar das pessoas o que ele queria. Essa estudante não imaginava que informações deixadas na internet poderiam um dia ser usadas num crime. Ela ficou tão traumatizada que saiu de todas as redes sociais para se proteger. Peritos em crimes desse tipo dizem que não há necessidade de abandonar a internet por causa desse tipo de situação. Mas é preciso tomar alguns cuidados para não escancarar, mesmo sem querer, a própria privacidade. Quanto menos informação, menos material para os bandidos agirem. Perfis em redes sociais devem ter só informações profissionais e poucas fotografias. Que tipo de foto que não deve estar nas redes sociais, assim? Olha, o que eu sempre recomendo aos meus clientes que evitem colocar fotos em trajes de banhos, de biquíni ou fotos que tenham qualidades altas, porque quando alguém baixa essas fotos é mais fácil de tratar e deixar você que está de biquíni, por exemplo, nua. Quem quer compartilhar fotos deve ter a segurança de que elas só estão sendo vistas por amigos, de preferência aqueles que se conhecem pessoalmente. Tem amigos que você nunca viu na face da Terra, exceto através da internet. Esses amigos não têm que ter o mesmo direito de visualizar as informações que aqueles que você já conhece e confia. E se alguém tentar aplicar esse golpe com você? O delegado de crimes da internet dá um conselho simples. Como o bandido está blefando, o ideal é bloquear a pessoa e desligar o computador.
que a pessoa procure salvar o teor dessas conversas e forneça a unidade especializada, ao núcleo de combate aos cybercrimes, ou leve até uma delegacia comunicando o fato para que nós possamos investigar e descobrir qual é o crime que está acontecendo, quem é que está praticando esse crime e de onde que partem essas conexões. Bom, eu vou começar perguntando para o Fernando Pérez, que é advogado, especialista em crimes contra a internet. Este é um crime, né? Mas hoje só o seu escritório já resolveu mais de centenas de casos desse envolvendo a internet. Exato. Na verdade, a gente pode dizer que são mais de um crime, na verdade, ali, né? Tanto pode envolver, por exemplo, a difamação contra a falsa identidade, ou seja, na verdade, são muitos crimes que envolvem esses delitos que acontecem pela internet. E a gente consegue observar que não somente na difamação, no caso de pessoas físicas, como pessoas jurídicas também, mas de uma certa forma ou de outra, se nós não tomarmos os cuidados necessários, todos nós estamos suscetíveis a alguma intervenção de alguma pessoa de má fé. Então, na verdade, assim, isso acontece muito mais do que nós pensamos até hoje em dia. E alguns casos, toda pessoa ela tem uma importância muito grande, as informações, só que às vezes ela se sente inibida em poder recorrer a uma ajuda, né, especializada para poder ter a resolução desses problemas. Então isso acontece muito mais do que vem à tona, muito mais do que até as estatísticas nos informam. Então é um fator muito preocupante, mas como na própria reportagem disse, nós não precisamos parar de usar a internet. Seria, teoricamente, impossível a gente se desligar da internet hoje em dia. Mas o nosso autocontrole, a segurança na hora de disponibilizar essas informações, sem sombra de dúvidas, é muito importante para que nós tenhamos aí um uso saudável e próspero na internet. Você acha que hoje o criminoso que da internet, ele se sente mais ou menos confortável por causa de impunidade, porque ele dificilmente vai ser localizado, ou isso está mudando? Sim, sim. Existe um sentimento de anonimato na internet, de que eu posso usar a internet, que eu posso mandar um e-mail, postar uma informação em um site, um blog, e ninguém vai atrás de mim, porque eu não coloquei meu nome, porque eu não coloquei meu e-mail e as informações pessoais. Então, esse sentimento de anonimato que a internet ela traz, ela faz com que as pessoas elas tenham uma maior liberdade de expressão, que isso é muito bom no sentido positivo, só que no caso da pessoa que ela tem já um sentimento de má fé, que ela pretende causar algum prejuízo a alguma outra pessoa, ela sente que ela tem um maior poder do que ela simplesmente pegar uma arma e fazer um assalto, por exemplo, né, a mão armada. Então, esse sentimento de impunidade faz com que realmente aumente essa intenção, esse desejo de poder cometer esses crimes. Eu queria perguntar aqui para o empresário Eduardo Guide Manuel, que tem 35 anos de experiência. 35 anos atrás não se imaginava que a gente fosse fazer um programa para dizer que as pessoas estão com medo da internet ou sendo invadidas pela internet. Mas como é que o senhor vê essa questão hoje de utilização indevida da internet? Olha, a primeira coisa, até pegando o gancho que o Fernando falou, as pessoas às vezes não avaliam o fato que a internet não é tão anônima assim. Ou seja, o criminoso, o bandido que está do outro lado da tela, né, ele é 100% rastreável. Se não a pessoa, pelo menos a máquina, o local da onde partiu aquele ataque. Então, as pessoas precisam tomar cuidado, sim, assim como você precisa tomar cuidado quando você sai na rua, vai sacar dinheiro do banco, cuidado com atravessar para não ser atropelado, né? São cuidados elementares, mas com a disseminação da internet, se você segue um roteiro razoavelmente seguro, as chances de você ser atacado ou sofrer consequências com isso são mínimas. Essa reportagem é bastante ilustrativa, né, dos seus dados pessoais. Quanto mais você se expõe, mais você, evidentemente, tem chance de ser atacado. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente, Eriveldo, às vezes as pessoas não se dão conta do fato que é possível você se proteger e, assim mesmo, garantir a liberdade e garantir todo o acesso que você pode ter à internet, aquilo que interessa, que é bom para você. Olha só, hoje, quando você pega os telejornais da noite, né, você vê que sempre tem um crime, uma coisa assim, são crimes reais, físicos, não são virtuais como na internet. Mas, normalmente, as imagens de câmera de segurança, elas estão registrando quem fez, então você pode chegar ao bandido. Aí outra coisa também que acontece é que quando você tem um telefone fixo, ou você tem uma conexão fixa da internet, ela é possível de ser rastreada também. E a outra coisa, quando você está móvel, você está fazendo o ataque através de um telefone celular, do modem celular,
a localização dessa pessoa também é possível ser feita. Ou seja, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode localizar, às vezes mais fácil que localizar um bandido que está atuando no mundo real, olho no olho, mas de outro lado você está mais seguro porque a possibilidade de você achá-lo é melhor e você tem meios de fazer com que o indivíduo, o criminoso, seja identificado. O que há é esse receio de, opa, eu fui flagrado, me pegaram os dados, estão me fazendo chantagem, etc. Eu vou ficar quieto para não dar bandeira, né? Mas as pessoas precisam ter certeza que vale a pena sim, eu acho que vale buscar auxílio especializado quando for o caso. Mesmo a polícia tem uma delegacia de crimes da internet, né, que também está se estruturando bem. E aquela corrida do gato e do rato, né, isso não vai parar nunca. A gente tem certeza que as armas são cada vez mais sofisticadas dos dois lados. A gente precisa saber o que a gente tem, o que a gente pode fazer. E a gente está vendo agora um caso polêmico dessa questão do PlayStation, né, dos usuários que jogavam pela internet, que até então a gente não imaginava que estivesse vulnerável usando uma empresa como a Sony, por exemplo. A gente não está seguro, então, em ambiente nenhum. Como é que a gente, né, a gente fica com uma sensação de insegurança grande diante disso, né? A gente não está seguro. Pois é, mas olha só, a gente nessa linha, a gente não deveria andar de avião, não deveria sair de casa, pode cair o raio na cabeça da gente, ou seja, as chances de ter um problema como esse são grandes, né? Recentemente agora, ontem, saiu uma notícia do Skype, por exemplo, muita gente usa o Skype e até com número próprio para poder economizar nas ligações telefônicas, e aí houve uma quebra de contrato entre o Skype e a empresa telefônica que faz a conexão de subida e de descida do Skype. Diz assim, olha, quando acabar o contrato, pode ser daqui a uma semana ou daqui a um ano, você não tem mais esse número. Então, de repente, você tem milhares ou centenas de milhares de empresas e pessoas físicas no Brasil inteiro que não tem a quem recorrer. Vão ter que buscar um outro número, um outro serviço que nem sempre é disponível e tal, e tem que mudar número, essas coisas todas. A gente está sujeito a regras de jogo que são escritas, nesses casos, como o caso do PlayStation, por exemplo, quando você está fazendo jogo online, e a gente às vezes se omite daquela coisa quando você vai contratar alguma coisa pela internet. Então você vê lá o que você quer, eu pago tanto para fazer uma compra no comércio eletrônico, coisa dessa natureza. Você fornece os seus dados, você sabe que é uma loja famosa, conhecida, uma Sony da vida, e aí você fornece os dados do cartão de crédito e você, sim, eu concordo com os termos. Quantas pessoas leem esse termo? É muito importante, cada coisa que a gente faça através de uma empresa, de uma compra ou um serviço, uma coisa dessa natureza, que a gente tenha a pachorra de ler o contrato. Dificilmente, às vezes, a gente tem o costume de pegar o contrato, ter alguns minutos para poder ler e mesmo que não tenha, porque aquela excitação do momento, o emoção impulso, ali, exato. Você abre aquele contrato, copia, anota a data, registra aquilo ali para você poder se defender uma possível pendenga com o fornecedor, né? Isso é uma essas informações como o CPF, número de celular, uma vez que você coloca isso num site desses, vai para o mundo, né? Na verdade, a responsabilidade da empresa é manter todas as informações em sigilo. Ela não tem nenhuma autorização de poder divulgar essas informações, né? A não ser que o próprio usuário ele fizesse tal autorização. Mas o que você não pode fazer é colocar uma informação pessoal, como um CPF, às vezes e-mails pessoais, telefones da sua casa, numa rede social, por exemplo. Então, aí sim vai para o mundo, aí você acaba perdendo o controle dessas informações. Então, informações delicadas, informações que são só suas, guarde para você. Né? Hoje é muito fácil, talvez não diria que é fácil, mas existem muitas possibilidades de um criminoso pegar um CPF, um RG, e com informações que ele encontra na sua própria página de uma rede social, abrir um cadastro, fazer um empréstimo, fazer compras ilícitas. Então, essas informações sigilosas você tem que pensar duas vezes na hora de colocar um CPF, um cartão de crédito. Eu preciso conhecer o site, preciso ter a segurança necessária. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo e depois a gente vai falar sobre redes sociais, Orkut, Facebook, LinkedIn. O Conversa com a Fonte já volta.